Ficar esperando, aí não aparece ninguém, a gente perde tempo. Vamos lá. Vamos começar por você, então, irmão. O que você tem aí para informar para a gente sobre o estatuto e algumas outras coisas mais? A fala é sua. Então, tá me ouvindo bem? Sim, tá, tô ouvindo bem. Tá baixo não, né? Não, tá ótimo. Tá, então, pro estatuto, estamos naquela dependência lá do resto do pessoal assinar, né? É. Falta. Eu vi lá que falta ainda 4 pessoas, né? O termo de posse. Eu não vi hoje, mas se faltar 4, não eu vejo o meu problema é a Zuleika e a Terezinha. Entendi. Se faltar 4 pessoas, então é a Zuleika, a Terezinha que não assinaram ainda, o Eduardo, mas o Eduardo é tranquilo porque ele sabe fazer, acho que é só ele arrumar um tempinho, ele faz, né? Agora a outra pessoa, não lembro quem é, mas acho que só falta um pouco. Falta a colega lá do Iapoc ainda. Qual? Ah, deixa eu até ver aqui já tem o último. Alguém postou hoje. Então hoje teve a do Amapá, É, Dulcilene, uma é, coisa de- assim. a, a Nossa, colega do Amapá é é, a. Ah, ela já assinou, a Daiane. é isso, Daiane. Depois eu vou editar isso aí, agora vai ficar gravado, eu não posso falar uma coisa assim. A Delci também assinou, que ela é do Maranhão. Então tá Isso. faltando a Ig Terezinha Zuleika e o Eduardo. e o Eduardo. Não, mas o Isso. Eduardo é tranquilo porque É, ele porque ele sabe sabe mexer fazer. perfeitamente, entendeu? A grande problema é a Terezinha e a Zuleika que não tem notebook, né? Aham. E tem E grande a Ig dificuldade. Terezinha ela tá com um problema de internet, tá? A gente ia fazer uma reunião ontem A e Terezinha ou a Zuleika? oh, a Zuleika, Isso. a Zuleika tá com um problema Sem internet. de internet, né? É. Ela falou Aham. que, sei lá, caiu a rede dela lá e a companhia ainda não conseguiu arrumar, né? Isso, isso. Também ela tem Ah, falado isso para mim também. aí a gente não conseguiu fazer, entendeu? Tá, então feito isso, concluída essa etapa, aí fica faltando. Não, concluída essa etapa, aí tudo certo, né? Porque aí, tendo as atas assinadas, o estatuto, você e a que Rita já assinaram, eu acho, né? Tem que confirmar essa informação, mas eu acho que vocês já assinaram, que eu tinha mandado antes para vocês assinarem, né? Mas também se não foi, também é tranquilo, porque aí rapidinho vocês assinam, entendeu? E aí é só a gente dar entrada. Eu já estou com os recibos lá do como é que fala? Da publicação do edital, porque esse foi um ponto que pegou na outra vez, quando a gente foi fazer o registro, porque não tinha a comprovação de que o edital foi publicado, entendeu? E esse foi um ponto em que o cartório pegou bastante, que a gente não tinha como comprovar a publicação do edital. Mas Ah, aí o pessoal da Folha de São Paulo me mandou o jornal, o caderno, que foi a parte que foi publicada no edital, eles me mandaram impresso, entendeu? Eu já digitalizei, deixei na pastinha aqui que tem a documentação da Conebras. E assim que essa documentação estiver toda pronta, a gente já dá a entrada, entendeu? tem prazo para a gente fazer isso? A gente está correndo algum risco? Tecnicamente, não, entendeu? Tem, tem a questão, irmão Duque, do certificado digital, Ah, sim, sim, sim. porque sem a nova ata, né, novo estatuto, não tem como fazer a renovação do certificado digital. Sim, sim. Porém, o contador, eu não sei se eles fazem isso, tá? Porém, o contador, na hora que faz a renovação do certificado, ele pode estar vinculando o certificado com o certificado dele para entrega das declarações. Né? Eu não sei se ele faz isso. Então, assim, se ele fez isso, não perde prazo.
Tá. Ah, tá. Sim, mas a pergunta do Tata hoje é mais no sentido de que se tinha alguma implicação para a gente por ainda não ter registrado, entendeu? Ah, não. Tá. Não tem implicação, e aí, assim, é só questão da gente não poder fazer muitas coisas porque não tem estatuto registrado, entendeu? Mas Perfeito. pode ser a qualquer tempo, entendeu? Tá. Mas acaba, de uma certa forma, interferindo em outras Sim, correlações, né? sim, Outras sim. ações que, se precisar, você vai num banco aí, se for fazer alguma coisa, me manda o Ah, estatuto. não. Hoje a gente não consegue abrir conta em banco, A gente né, porque a complica. gente não tem essa ata e o estatuto registrado, entendeu? Tá. Prossiga. Tá, então do estatuto era isso, entendeu? Demais, a parte administrativa, entendeu? Acabou que eu não tive tempo de fazer uma pesquisa mais detalhada, mas eu continuo com aquele entendimento, e aí Guirita está aqui agora, a gente pode ver mais sobre essa questão, de que, em que pese ainda assim a ata não está registrada, o estatuto, a renovação estatutária não está registrada, entendeu? Mas a diretoria está funcionando plenamente, entendeu? Então, eu entendo que a gente deve fazer essas reuniões, fazer as atas das reuniões, entendeu? Pelo estatuto, o Conselho Fiscal se reúne pelo menos 4 vezes por ano, ou seja, uma vez por trimestre. Então, nós já estamos no terceiro mês do ano, já seria a época deles se reunirem, entendeu? E aí eu penso que eles já podem se reunir, fazer as atas dele, fazer a eleição de quem é o presidente do conselho, essas coisas todas, entendeu? O fato da gente ainda não ter a ata e o estatuto registrado, eu entendo que não impede de que a gente continue trabalhando como se assim tivesse, entendeu? Uhum. Esse é o meu entendimento, e aí a doutora Rita pode falar mais sobre isso também, tá? Tá. Então, com relação à eleição, o fato, porque assim, vamos colocar a questão do registro, né? Como você está colocando. O fato de não haver o registro é a formalização do estatuto. Porém, nós fomos eleitos pela Assembleia, né? Então, o que vale é a Assembleia. No caso, o que vale foi a Assembleia. Então, nós tivemos uma Assembleia para eleger os novos conselheiros. Então, a validade, teve a validade lá na Assembleia, lá atrás, que foi no final do ano, se eu não me engano. Então, é válido. Isso. Perfeito. Independentemente do registro assim formal, isso não impede que seja cumprido as normas, né, de reuniões periódicas, tal, conforme cada um. E aí, quem que vai promover a eleição das presidências do Conselho Fiscal? Quem fica por conta de quem isso? Não, isso são os próprios conselheiros que, em reunião, fazem a eleição e elegem o seu presidente, entendeu? Ah, tá. Então eles que têm que Não promover uma. cabe, não cabe à diretoria fazer isso, entendeu? Ah, O conselho é que se reúne e faz a eleição do seu presidente, vice-presidente, enfim, entendeu? tá. Vamos ver se o irmão Luiz Roberto consegue fazer isso para a gente, porque ele está lá, né? Uhum, sim, sim. Pedir para ele. O que mais? Bom, a princípio era isso. Depois, se aparecer mais alguma coisa, eu comento. Tá bom. Irmã doutora Rita, alguma informação a mais? Então, nós, em relação a essa reunião, não, né? O que nós queremos apresentar, mas não é esse momento agora, a questão do financeiro. Até acho que o irmão Eduardo não está na reunião, né? Seria interessante dele estar junto conosco. Tá. O Eduardo falou, parece que ele avisou, né, que hoje ele não poderia estar, né? Sim, acho Ele que ele está em aula, ele está em... ele está um curso aí fazendo. Maravilha. Irmão José Luiz, tudo bem? Boa noite, meus irmãos, doutora Rita, noite. Duque, meu irmão Tata, tudo bem com vocês? Na paz, Satisfação em vê-los. É imenso, irmão. E aí, como é que tá a correria aí?
Rapaz, eu tenho um evento grandioso sexta-feira agora que tá me deixando sem dormir, viu? É. Como é o Dia Aproveita. Internacional de Eliminação de Combate ao Racismo, É, e juntamente com o mês das mulheres, né, a gente não poderia deixar de fazer esse evento. perfeito. E Tem como é como na OAB, colocar um logo da Conebras lá no material? não, agora não tem mais, porque Tá pronto. já tem nada 10 dias que eu estou trabalhando já os convites, sabe, meu irmão? Tá. Senão daria, com certeza. E eu que estou coordenando geralmente o evento, mas nós temos aí, nada, umas 8 entidades participando, universidades, faculdades. Perfeito. E é um evento para advogados e professores e alunos, vai dar mais ou menos umas 300 pessoas, Ah, sabe? bacana. Então, Espero quando que... você vê essas ações assim, pensa na possibilidade da Conebras participar de alguma forma, ou com representante. Vamos supor, se você disse, como o irmão falou, que é pessoas da OAB, a doutora Rita poderia ir, que ela é da Sim, OAB, né? E professores também, se for o caso, a gente tem dentro da Conebras. Quer dizer, a gente consegue, dentro da diversidade que nós temos na Conebras, sempre encontrar algum perfil que pode sim se enquadrar em alguma dessas qualificações de participantes, né? perfeito. Então é só Depois eu vou pôr o convite no grupo só para vocês observarem. maravilha. E está conseguindo desenvolver, está conseguindo acompanhar o trâmite dentro da Conebras, juntamente com o irmão Duque, que no caso, na ausência do irmão Duque, é o irmão José que responde. Olha, Inclusive, só... eu queria que o irmão Duque nunca faltasse, sabe? Porque tudo que vem da nossa raça, para mim, tem uma valia fora do comum. Sim. Mas eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais advogar de tantas coisas que eu peguei ao mesmo tempo. Vai abraçando tudo, Sabe? né, irmão? Então, e se fosse... Eu acho que eu estou caindo, ou alguém está caindo. Não, tá tranquilo aqui. Então, como eu sou... Veja bem, eu tenho hoje atividades global. Eu sou presidente de uma entidade que ela tem 25 municípios como base territorial. Eu sou conselheiro da OAB, sou presidente de uma comissão dentro da OAB, que é a Comissão Racial e Liberdade Religiosa. Eu sou conselheiro municipal, sou conselheiro estadual. E aí nós criamos um partido, que é o Afro-Brasilidade, e eu sou presidente do Paraná e sou presidente da Comissão de Ética Nacional desse partido. Entendi. Então, junta tudo, e eu não tenho tempo de trabalhar. E o movimento negro em si, ele me traz muitas lutas e me traz muitas coisas ruins, porque o meu dia a dia, além dele ser tenso, que é muito trabalho que envolve tudo isso. Por exemplo, essa semana eu tive 2 audiências, difícil de fazê-las, por injúria racial de terreiro, injúria racial e religiosa de terreiro. E você chega numa audiência onde o juiz é branco, a promotora é branca, o promotor é branco, a defensora pública é branco, sabe? E não entende nada que tu fala para eles em relação àquela vítima que está ali se defendendo de um algoz perigoso, de um algoz que ele não aprendeu nada da vida social, não aprendeu nada da vida em comunidade, e acha que a cor da pele é a defesa pessoal que ele tem para destruir uma pessoa. Isso cai tudo. Então, quando sua cliente começa a falar e chorar, e você, de um outro lado, não é o Luiz advogado, né? O Zé Luiz, pessoa, presidente de uma entidade, defensora da causa, e ali você tem que ter frio. Tá? Sim. Ali você tem que ser frio,
para defender os interesses legítimos do seu cliente e não misturar a emoção, que é quase inevitável, né? Então, essa semana passada, ela foi sofrida, e essa semana começou assim também. Perfeito. E aí a Conebras, que vai ser uma entidade grande, já é grande, e nós que temos que fazê-la maior ainda, né? Vem com todos os também problemas de ordem de QD os nossos irmãos, de QD as nossas irmãs, né? Onde eles estarão para que nós possamos reunir reunir pessoas boas de luta para separar dogma, sectarismo e fazer uma sociedade de iguais. Perfeito. Eu penso futuramente, até acho que eu já conversei isso uma vez com a doutora Rita, que também é advogada, né, que a Conebras vai ter um corpo jurídico, na minha mente isso está muito bem desenhado, a Conebras vai ter um corpo jurídico que nessas ações os advogados chegarão como representantes da Conebras e já serão temidos só por saberem que são representantes da Conebras. Temidos no bom sentido, né, que serão já supra-respeitados, né, ó, quem vai defender essa causa é um advogado ligado à Conebras, né? E espero que a gente, em breve, é um sonho, é um idealismo nosso, a Conebras ter condições de bancar todo o trabalho do advogado e chegar mesmo com bandeira da Conebras, né? Com peso instituição. Não que é o peso físico da pessoa jurídica, do advogado, assim, além da própria representação física dele, individual, também trazer consigo um distintivo, um emblema no peito, no paletó, sabe? Um emblema da Conebras, impondo realmente um respeito. Mas vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Isso vai acontecer, a gente tem que ter paciência para controlar a nossa ansiedade, senão a gente acha que não vai dar certo porque as coisas não estão acontecendo, mas calma. O nosso projeto é muito louco, no bom sentido, né? É muito, apesar que alguns já falaram para mim, você é doido. Eu falei, não sou doido, porque tem mais gente que pensa que nem eu, então não sou doido. Então, todo mundo é doido. Então isso não existe, né? Então, uma loucura que todo mundo é louco, então passa a ser normal, né? Cada hora entrando mais um louco, né? Cada hora, então passa a ser normal. Bom, o Ig, só uma parte. Os Igs, doutor José Luiz e doutora Rita, que estão chegando agora, entendeu? Às vezes vocês vão assustar assim com a empolgação minha e do Tata hoje, que assim, a gente tem uma visão da Conebras de uma coisa assim fantástica, entendeu? Grandiosa. E quando ele faz esse comentário aí de que um dia a gente terá advogados que serão respeitados, conhecidos, né? Igual você vê hoje, por exemplo, em qualquer tribunal, qualquer ação, que você vê um grande advogado de renome que já está lá, né? Você fala, não, é o cara que está ali defendendo, entendeu? Um dia será os caras da Conebras, né? Nós, os caras da Ô, Duque, com certeza. Com certeza. Nós estamos trabalhando para isso. Exatamente. E aí, doutor José Luiz, o que acontece? A gente que é do direito sabe que a OAB sempre foi uma entidade muito fechada, ela tem trabalhado para se abrir, entendeu? Mas e sempre foi uma entidade muito corporativa, né? Então, e aí que bom que o senhor está lá na Comissão de Igualdade Racial, entendeu? Já é uma ponte para abrir o caminho para o dia o Tata hoje fazer uma palestra aí na OAB, entendeu? E isso também vai nos abrindo portas, né? A gente pode trazer mais irmãos e irmãs pretas da OAB para a nossa entidade. Isso. Não só só um adendo aqui, ó, um adendo, é uma coisa que me preocupa bastante, né? O irmão Duque falou assim, que o doutor José Luiz pode, dentro da OAB, abrir espaço para o Tata hoje fazer palestra. Isso me incomoda bastante. Não é para a gente, hoje, né? Não é para o Tata hoje, é para as pessoas falarem, para as pessoas que forem da Conebras.
né? Não pode ficar em cima da figura do Tata hoje, da figura física, né? E o próprio irmão Duque, que já está concluindo aí o curso de mentor da Conebras, né? Que já está na graduação já da mentoria da Conebras também, já vai estar plenamente e formalmente autorizado a falar em nome da Conebras, né? Então a gente quer que isso amplie bastante, da mesma forma que todos nós aqui sabemos o quanto é difícil tocar os nossos ideais, porque meu irmão, o doutor José Luiz mesmo falou, ele tem 1000 coisas acumuladas em cima dele, de coisas diferentes, de órgãos diferentes, de entidades diferentes. É isso também que é uma coisa muito preocupante para mim, né? Nós somos tantos, por que tem poucas pessoas querendo fazer e, de certa forma, as necessidades existem e a gente acaba acumulando um monte de coisa que poderia, né, ter milhares de pessoas levantando a mão, sobra alguma coisa para mim fazer? E não aparece essas mãos levantadas, né? E acaba sobrecarregando cada um de nós que se procura fazer. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Irmão, fala só o que você queria concluir para a gente voltar para a pauta. Doutor José Luiz. Eu acho que o irmão Duque o irmão Duque tem a minha condição de fala, mas eu fico temeroso com isso, que às vezes nós temos algumas portas abertas e alguns caminhos fechados, né? E a OAB é esse caminho fechado, ele não é aberto. Só estamos lá dentro através de uma emenda 400 que nos levaram lá para dentro lá. E se você abaixar a cabeça, nem lá dentro você é visto. Como eles sabem que eu esperneio mesmo, fico obrigado por nossas razões e nossos ideais, aí é meu lugar de fala. E o nosso lugar de fala é onde nós queremos falar, sabe? Então, e é só por isso, mas para você ter uma ideia, quando eu criei e indiquei uma comissão racial, eu não tive um quadro de 8 pessoas para formar uma comissão racial na OAB, que o mínimo é 6 pessoas. E aí eu juntei, e a religiosidade era outra comissão, sozinha. Eu tive que juntar uma comissão racial e outra de igualdade racial, junto com a igualdade religiosa, para formar uma, para dar 8 pessoas. Eu passei 3 anos presidente dessa comissão e consegui fazer 12 pessoas na comissão. Em 3 anos, não consegui colocar mais um advogado. Aí eu tenho alguns advogados que são conselheiros comigo, que vão, evidentemente, para o Tribunal de Ética discutir, e eu falo com eles, olha, vocês têm que vir para a comissão. Tem um que fala assim, olha, agora que eu comecei a minha luta profissional, eu não quero misturar as coisas, sabe? Eu nunca fui discriminado, mas não é isso. A relação nossa não é quem foi discriminado. A relação nossa, nós temos que fazer com que a sociedade entenda que a nossa cor chega primeiro do que a nossa profissão, de qualquer profissão que nós tenhamos. Eu fui professor de Direito de 11 anos em uma universidade. De 14 alunos que eu tinha, 5 saíram de sala de aula para não ter aula com um único preto daquela universidade. E isso é lastimável. E nós, negros, temos que discutir isso, sabe? De alguma forma. E nós temos que levar esse assunto para a Conebras. Outro dia eu vi o Tata falando, e eu não concordei com o Tata numa fala dele, acho que foi a única fala que ele fez, eu não concordei. Que nós não discutimos, nós não fazemos palestra para discutir negritude. Tá? E ainda o Tata falou, se quiser, convide outra entidade. Não, eu acho que nós temos que repensar isso. É a nossa entidade que tem que tratar disso. Se nós queremos ser maior, nós temos que ter grupos de trabalho para cada um fazer uma função e discutir isso. Porque senão nós perdemos a boiada no meio do caminho e não temos nem instrução na qualidade que nós trabalharmos, e vamos trabalhar, evidentemente, a educação,
que para mim é o primórdio de tudo, a educação é a essência de tudo em nossas vidas. Eu sei porque eu sou formado em economia do trabalho e sou advogado, e eu era, até uns tempos atrás, semi-analfabeto, tá? E foi a educação que me galgou e me pontuou em algum espaço. Não que eu viva por ela e para ela, não, mas ela me pôs no espaço de discussão na sociedade. Então, como nós vamos trabalhar a educação, nós temos que ter essa linha de fazer com que o outro entenda o ponto que nós chegamos e por que chegamos. E a Lei 10.639, ela vem a esse encontro, né, de discussão de sala de aula, de fazer com que, primariamente, o aluno que tenha o início da sua vida possa aprender, não a intelectualidade, mas empreender o respeito ao outro. E o respeito ao outro é exatamente o nome tolerância. E quem vai levar isso para ele não é as pedagogas, não é o secretário de Estado, não é o secretário municipal de educação, é o povo negro que tem que levar. Então, foi uma das únicas falas que o Tata o concurso, né? Mas essa fala dele me causou uma certa impaciência comigo, porque, como eu já dei mais de 1.000 palestras no assunto, eu falei assim, eu não estou no lugar errado, o meu lugar é esse, né? Mas nós vamos trabalhar para que nós tenhamos uma certa capacidade de confluir o outro em uma oportunidade de falas diferentes, porque o que eu pensava antes, hoje eu penso diferente. O que eu não achava ontem certo, hoje eu acho correto, sabe? Eu saí muito na rua em busca da universidade pública de qualidade gratuita. Hoje eu acho que o filho do rico tem que pagar a universidade pública. Ele estudou a vida inteira na universidade particular, então ele pode pagar a universidade pública, sabe? E o filho do pobre tem que estar ali, né? Mesmo com a lei de cotas, ele tem que estar ali fazendo a sua formação. Então, é isso que eu não vou me alongar, não, porque não vou deixar ninguém impaciente com a minha fala, né? Mas era só isso que eu queria trazer para o grupo. E como é um grupo seleto de boas pessoas, eu quero a compreensão dessa fala. Ok. Não, fica tranquilo que a gente vai acertar isso daí. Eu acredito que tem muita coisa dentro da Conebras, eu diria talvez uns 90% da Conebras ainda está passível de lapidação, né? E a ideia é essa, a ideia que foi vinda, que eu trouxe para montar essa organização a partir de uma intuição, ela veio como macro, né? Então, você entrar dentro desse macro e começar a detalhar, né? É como você pegar o mapa do Brasil e falar assim, ou falar assim, você conhece a África? Não, espera aí, a África tem 55 países dentro do continente africano, e dentro de cada continente africano, centenas de aldeias, vilas, bairros, cidades e tudo, e mais não sei quantas centenas de dialetos. Então, quando você fala assim, você conhece a África, mas de qual lugar da África você está falando? De qual país? De qual cidade? De qual aldeia? De qual etnia? De qual dialeto? Então, são coisas muito assim que o irmão Duque está vendo isso dentro do curso de mentoria que ele está fazendo com a gente, né? Que a gente está criando aqui da mentoria. Esses conceitos, né? Generalizados e querer tirar o todo por um. Se eu falo assim para você, você conhece o Brasil? Eu conheço o Brasil todo. Não conhece nada. Não conhece, tá? Porque conhecer o todo é impossível. Você pode conhecer partes. Então, o conceito Conebras é o todo. Esse todo ele tem que ser esmiuçado. Então, quando o irmão vem falar, eu ouvi uma fala do Igitata sobre tal coisa, as minhas falas ainda são muito dentro do conceito macro, né? E passíveis totalmente de serem reformadas e serem reformuladas sem nenhum problema. Eu mudei? Mudei, ponto. E aí, não posso mudar? Né? Não penso mais daquela forma, penso assim. Eu acho que isso é totalmente saudável, né? E isso vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. E eu preciso que mais pessoas venham se conscientizar dos fundamentos da Conebras para poder discutir em alto nível e fazer sugestões em alto nível.
né? Não é fazer achismo, aí eu acho, não sei o quê, sabe, uma coisa assim muito sem base. Fala, tá aí, qual a sua ideia? Ah, eu não sei, eu só não concordo. Ah, não, então não vem falar isso comigo, né? Falar que você não sabe, você só não concorda, então eu prefiro que nem eu te dar atenção a hora que você não concordar, mas você tiver uma contraproposta, daí a gente senta para conversar, quero ouvir com o maior prazer, né? Mas venha com argumentação, né? Só achismo, não. Então vamos voltar aqui à nossa pauta, só para a gente não perder aqui o tempo dessa gravação. Irmã Rita, alguma coisa mais a falar, irmã Rita? Que daí eu já destrincho aqui a minha pauta. Não, eu estou ouvindo perfeitamente. Não Tá tem bom. na parte jurídica, na parte financeira, nada. Tá, beleza. A parte financeira tem muito, só que nós vamos fazer Sim, uma reunião só para falar dela. Isso é para outra reunião. Isso, vai ser só de assunto dela, que tem um monte. Ó, eu vou aproveitar aqui para deixar gravado, como eu estou tentando aqui, espero que dê tudo certo na gravação, para aqueles que não puderam assistir depois, não puderam participar aqui conosco, depois poderem assistir a gravação. Vou fazer um pequeno resumo aqui do que temos como pauta aqui. Então, eu coloquei aqui a rede de contatos, está dentro do plano estratégico da Conebras. Então, o primeiro item dentro do plano estratégico da Conebras é nós fortalecermos a rede de contato. Então, qualquer um de nós que tiver contatos deve colocar em contato com a Conebras, né? Ah, eu conheci fulano de tal que é também alinhado com essa ideia, coloque essa pessoa em contato com a Conebras. Nós temos que fazer uma grande rede de contato. Isso é fundamental para o nosso plano estratégico. Rede de contato. Por isso que quando o doutor José falou assim, tem não sei o que, eu falei assim, coloca a Conebras lá dentro, porque nós temos que fazer esse entrelaçamento, nós temos que fazer essa conexão, formarmos uma grande rede de contatos. Essa rede de contato que vai nos abrir muitas portas, né? Essas portas serão abertas pelas redes de contato. Não existe dentro do sistema humano social de hoje você construir qualquer coisa grande sem contatos, sem redes, né? Sem formar redes de contato. Então, hoje está mais do que exemplificado isso daí, não preciso nem detalhar muito. Ter contatos é fundamental para a Conebras. Então, que todos tragam todos os contatos em todos os eventos que tiverem, incluam a Conebras e façam com que os contatos que você fizer entrem em contato com a Conebras, faça essa intersecção, para que a gente possa abrir muitas portas. Uma outra questão é as lives, né? Eu faço live toda terça-feira e a gente continua com o mesmo problema, praticamente zero assistência, né? É uma ou duas pessoas que aparecem, fica um pouquinho e sai, não fica muito tempo. Quando fica o tempo todo é uma ou duas, e normalmente eu já sei que são as pessoas que assistem a live de terça-feira. Então, nós precisamos mudar esse procedimento, nós precisamos. Até uma coisa meio, não sei se é ético ou não que eu vou falar, mas faz assim, enquanto você estiver lá tomando janta, tomando banho, assistindo, liga o celular, deixa lá ligado, tá? Pelo menos a outras pessoas que forem chegando, vai ver, tem 5 pessoas vendo, tem 6 pessoas vendo, tem 10 pessoas vendo. Ninguém vai conferir se você está vendo ou não. Mas, infelizmente, a gente tem que chegar a um ponto de ter que pedir que façam isso, tá? Deixa o celular ligado lá na live, né? Põe lá, depois você assiste, a hora que você tiver tempo, daí você vai assistir com mais integridade, com mais intensidade também, mas no momento que ela está passando, quem tiver essa disponibilidade, deixa o celular ligado lá na live, pelo menos outras pessoas vão chegando e ver que tem mais pessoas. As pessoas chegam, eventualmente chegam, e falam assim, pô, mas nem o pessoal da Conebras está assistindo. Qual que é a motivação para quem não é ficar, né? E a gente não pode duvidar que façam essa análise, né? Cadê o pessoal da Conebras? Nem o pessoal da Conebras assiste, né? Então, nós temos lives lá e vários vídeos, tem mais de 300 vídeos salvos no YouTube, que tem 2 ou 3 assistências, né? Eu acho que não duvido não se não tiver vídeos lá com 0 assistência, né? Não houve, nem foi compartilhado nenhuma vez. Muitas vezes eu mesmo pego, eu mesmo compartilho nos grupos para tentar fazer com que ele vá passando de mão em mão. Então, nós dentro da Conebras, não estou falando aqui entre nós 4, mas todos que estão dentro da missão Conebras, todos que estão conectados com a missão Conebras, precisam ser pessoas que vão pulverizar as informações da Conebras para o restante da nossa Irmandade. Essa é uma missão que cabe a cada um de nós.
Nós que já estamos dentro da Conebras. Quem não está, não vai descobrir se a gente não ir mostrar. Né? Aquele que fala assim, né? Quem não é visto, não é percebido. Tem uma fala assim, mais ou menos. Né? Quem é visto não é lembrado. Isso, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que fazer com que as pessoas nos vejam para que elas se lembrem de nós em outras oportunidades também. Né? Então, isso é fundamental e ninguém vai fazer por nós isso aí. Nós temos que fazer. Quanto à viagem que eu fui para Salvador, né, estive lá, fiz 2 palestras. Uma palestra que teve mais ou menos umas 10 pessoas, a outra teve em torno de umas 20 ou 30 pessoas. Foi positivo, sim, porque isso que nós estamos plantando. Né? Isso vai dar frutos futuros. Também estive visitando a escola Maria Filipa, né, que é o modelo de escola aprofundada. Fiz contato com eles, estou vendo a possibilidade da gente fazer parceria com a Maria Filipa, né, partindo do seguinte conceito, que até o termo está muito no SEC pensa isso. Até que ponto vale a gente construir algo que já existe? Né? Será que não seria interessante a gente se alinhar com o que já existe, ao invés de começar... Tá cortando o seu áudio. Tá cortando? Tá cortando o seu áudio. Voltou? Tá ouvindo? Outra coisa, só um pouquinho. Esse link tem conexão direta com o YouTube, porque tá transmitindo lá. Tem conexão direta com o YouTube. Eu só sei fazer desse jeito, que daí depois eu baixo de lá e edito. Mas daí eu excluo de lá, daí eu tiro as falas que não devia estar. Tá e salvo bom. de novo. Né? Depois eu tiro do YouTube. Assim que a gente terminar, eu já vou e excluo do YouTube e corto o que não deve ficar lá. Tá? Mas tá passando no YouTube direto, sim. O circuito... Então, eu fui para Salvador, fiz vários contatos, fiz 2 palestras, inclusive com a Maria Filipa. A diretora da Maria Filipa ficou super entusiasmada com o projeto Conebras. Ela ficou muito assim, maravilhada com o projeto Conebras. Ela se prontificou a falar com a Bárbara Carini, que é a fundadora lá, né, do projeto. Ela se prontificou a falar com ela sobre o que ela acharia a possibilidade de fazer uma parceria com a Conebras. Né? Eles têm a escola lá em Salvador e abriram uma no Rio agora, né? Estão abrindo uma no Rio. Peraí, deixa o microfone fechado. Abriram uma no Rio, e por que não, de repente, a gente conseguir fazer com que ela abra uma em São Paulo, e só que daí já em parceria com a Conebras. Né? Visto que eles já têm uma instituição já ali já consolidada. Eles começaram em 2018, né, a escolinha dela. Né? E engraçado que na reunião que eu tive com a diretora lá, ela explica que eles começaram em 2018, a Bárbara Carini meteu as caras. Foi no banco, tirou o dinheiro que precisava e montou. Eles estão desde 2018, e a diretora falou que até hoje eles estão pagando parcela para o banco. Do que ela teve que meter as caras e levantar dinheiro para fazer o negócio. Né? Até hoje, eles já estão pagando. E a hora que está acabando, se não tem o que pagar, ela vai no banco e renova o empréstimo. É na luta também que ela está. É na luta. Então, mas ela ficou assim, se comprometeu a falar com a Bárbara Carini, né, que é a fundadora dessa escola, para ver a possibilidade da gente sentar para conversar assim. Daí eu pretendo que o SEC participe dessa conversação, né, para que a gente veja como que isso pode ser criado, pelo menos como protótipo. De repente, a gente já muitas pessoas já colocaram isso para a gente. Mas por que a Conebras primeiro não faz uma creche e depois divulga, né? Essa coisa assim. E se a gente consegue uma parceria dessa, de repente, daí a gente já tem uma creche para mostrar, né? Como produto, como ideia, como conceito do que a Conebras pretende fazer. Deixa eu deixar aqui nossa parabenização aqui para a nossa irmã Tânia Costa. A irmã Tânia Costa, que está aqui nos comentários, que eu estou vendo o nome dela aqui, acho que ela é uma seguidora fiel. Acho que toda vez que eu entro no YouTube, ela aparece. Ela é uma das únicas que acompanha praticamente todas as lives de terça-feira. É a irmã Tânia Costa, que está aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, irmã. Ela está quase toda terça-feira, ela está presente. Bom, então essa questão da viagem de Salvador. O circuito de palestras, continuo trabalhando nessa ideia, tá? De levar a palestra, a mensagem da Conebras para todo o Brasil, para todas as capitais.
Agora, em maio, eu vou para o Quilombo dos Palmares, quero ir lá para Alagoas para visitar o Quilombo dos Palmares. Eu estou com um projeto de fazer todo mês de maio, que é quando nós comemoramos o aniversário da Conebras, eu estar em algum ponto importante para a nossa história, né? E aí tentar fazer disso um apanhado de contextos, de atualização daquilo que importa para a gente. Mas, por enquanto, já tenho outras ideias, mas não vou avançar muito, não, porque senão fica meio estranho depois de qualquer imprevisto. Então, mas, por enquanto, para Alagoas já está certo. Tá? Eu vou para Alagoas dia 27 de abril, passagem comprada e tudo. A ideia é ir lá no Quilombo dos Palmares. Nós temos sorteios para fazer. O irmão Luiz Roberto já disponibilizou para a gente um trabalho da esposa dele, que é artista plástica, né? Vendeu já alguns números. A gente precisa falar com ele para retomar isso daí, né? Ela doou a obra para a gente, para que a gente faça esse sorteio para angariar fundos. Então, a gente precisa retomar isso daí. Nós temos camisetas, canecas, que a gente precisa divulgar isso e fazer com que isso circule, que as pessoas tenham conhecimento. Tem um outro projeto que eu estou tocando que eu chamo de Ação 2028. O que é a Ação 2028? 2028 é a próxima eleições para vereadores, né? 2028, vereadores e prefeitos. O que eu estou trazendo? Eu estou montando um grupo específico para isso, para quem quer ser candidato em 2018. Tá? Então, até o irmão doutor José Luiz, veja bem, a Conebras ela é a partidária, não é? Todos vocês sabem dessa definição, né? Que a Conebras é a partidária. Mas eu estou montando um grupo de políticos, né? De candidatos, né? Não é de políticos, mas de candidatos a se tornarem vereadores em 2028, que é a nossa próxima eleição. Qual que é a ideia? Que eles comecem a trabalhar desde já, não como campanha, mas que eles comecem a trabalhar dentro das suas comunidades como representantes da Conebras. Tá? E depois, quando chegar na época da campanha, daí eles podem até se desassociar, sair da Conebras e se postarem como campanha, e todo o histórico que eles construíram, todo o trabalho, toda a obra, todo o engajamento, eles levarem para eles como plataforma deles, como trabalho já executado. Então, eu estou criando esse grupo, estou trabalhando, a gente está para fazer a primeira reunião agora, acho que é esse mês ainda a gente faz, para que a gente monte um plano de como fazer isso. Né? E, ao mesmo tempo, todos eles já serão associados da Conebras. Eu quero que eles sejam associados da Conebras para que eles possam trabalhar em nome da Conebras. E com um compromisso, aqueles que forem eleitos serão dizimistas da Conebras. Né? Então, 10% dos rendimentos que eles tiverem lá dentro do partido... Não tem outro nome para pôr? Esse nome me dá tanto susto. Não, tá tudo lá no grupo, lá ainda tá tudo passível de ser... Esse nome de Deus me assusta tanto. Contribuição, é melhor. Melhor. Vai depender... doutor? Não é templo religioso, né? Para ser dizimista? Me assusta muito. Não, mas acontece que quando você... eu tô pensando que você está falando do nome do grupo. Você está falando o nome do grupo. A questão é que quando você fala dizimista, a pessoa entende rapidamente o que é. Né? Que é 10% sobre o rendimento que ela tiver. Agora, se você vai criar um outro nome, você tem que explicar muito. Né? Mas é o conceito, não vai ter nenhuma... Não é um templo, não vai ser nada criado nesse sentido. Né? É só o conceito, mas tudo isso vai entrar em discussão ainda, né? Tem uma outra coisa que também vai entrar. Eu estou criando um campeonato entre as unidades estaduais. Né? Eu botei campeonato nacional, né? Está aqui na pauta, no grupo, Campeonato Nacional das UREs, que é Campeonato Nacional das Unidades Representativas Estaduais. Eu vou criar uma competição, também não é um termo feliz, não é um nome feliz, criar uma competição entre as unidades estaduais. Tá? De forma que a gente consiga dizer qual é o estado campeão, o estado vice, e depois dar um troféu ouro, um troféu prata, um troféu bronze para os estados com o maior número de associados. Né? E aí a gente vai fazendo tipo campeonato brasileiro, sabe? Futebol, Copa do Mundo, a gente vai rodando, depois tem um troféu definitivo que vai ficar com o estado que ganhar 3 vezes consecutivo, alguma coisa assim. Uma coisa para motivar no sentido... de uma forma bem light, né? Brincadeira mesmo assim, e a cada mês a gente divulga como é que está o ranking. Né? Divulga o ranking
com o número de associados de cada estado e vai brincando com isso para ver se um motiva o outro a conseguir mais associados, né? E com isso vai gerando mais recursos para dentro da organização, né? Vai aumentando o número de associados, aumenta o número de recursos. Tá? Então, também está como nome Campeonato Nacional da URES. Não vou dizer se o nome está perfeito ou não, mas é questão também que pode ser feito também sugestões. Recrutamento de associados. Todos os recrutamentos, acho que até inclusive os que vocês entraram, ele estava como recrutamento de voluntários. Né? Aquele período que fica lá uma semana, que eu vou passando os conteúdos, tal, né? Para ver quem quer entrar na Conebras. Eu vou mudar isso daí por uma sugestão até de uma amiga que eu achei interessante. Ao invés de ser recrutamento de voluntários, ser recrutamento de associados. Então, fazer uma campanha para a pessoa que queira ser associada da Conebras. Ela se apresenta. Se ela quiser, além de ser associado, também ser um colaborador, ser um voluntário, tudo bem, né? Mas a gente percebe que as pessoas, quando você fala, tem que assumir atividade, as pessoas se afastam. Então, já vamos direto no negócio. Ó, a ideia é essa, não tem milagre, não tem meia volta, é isso que a gente tem que fazer. E para fazer isso, para disso. Te interessa colaborar com isso? Sim, me interessa. Ou não. Né? E se interessar, você faz. Além disso, se você tiver disponibilidade, você também pode colaborar com a sua expertise, com o seu conhecimento e tal. Então, vai ser um recrutamento de associados. Talvez não vá ser recrutamento, mas um convite, também pensar num nome aqui melhor para isso. A comunicação, que eu esperava que o nosso líder da comunicação estivesse aqui presente para falar sobre isso, mas ele não compareceu, que é o irmão Ismael, né, que é o responsável pela parte de comunicação. Ele tem um compromisso conosco de colocar até o dia 30 de... Nossa, saiu 30 do... tá. Ele tem um compromisso conosco de colocar até o final de junho ou julho cerca de 100 mil seguidores nas mídias e cerca de 1.000 associados, contribuintes, né? Então, isso é um contrato, um compromisso que ele fez conosco em dezembro, na última reunião que nós tivemos. O Duque participou, né, irmão Duque? Você lembra, né? Nós participamos na reunião junto com o Ismael. Ele se comprometeu que até o final de junho teríamos cerca de 1.000 associados e mais de 100 mil inscritos, né? Perfeito. Tentei cobrar alguma coisa, conversar com ele alguma coisa. Na minha preocupação, assim, se você fala que em 6 meses você vai ter 1.000 inscritos, eu falo, pô, então a cada mês tem que ter cerca de uns 300, 400, para somando os 3, deu os 1.000, né? Né? Assim, numa média. Então, como eu percebo, quando você olha lá o número de inscritos que tem nos grupos de mídia, você olha o número de associados, você percebe que nós já estamos entrando para o mês 4, ou seja, faltam 3 meses. Né? E nós estamos ainda praticamente na mesma posição que estávamos em dezembro quanto ao número de associados e número de inscritos, então me preocupa um pouco. Então, eu tentei falar com ele, mas não, está no prazo, isso vai acontecer, tenha calma, tal, não sei o que, vai tudo bem. Então, vamos esperar. Né? Não vou também ficar perturbando aí, fazendo cobranças, né? Mas eu perguntei diante da minha preocupação pela média mensal que eu esperava ter. Beleza. Qual que é a consequência disso? É o último item, tá, gente? A consequência disso é o seguinte, e eu vou precisar muito da reflexão de vocês sobre isso. Se até o dia 30/6 nós não conseguirmos esses 1.000 associados, a gente vai ter que aplicar um plano B. A gente vai ter que achar uma solução. Porque a doutora Rita está aqui, que faz parte do financeiro, o doutor José Luiz também, acredito que tem uma boa experiência nessa área de financeira, de recursos. Não tem milagre que façam pagar as contas sem dinheiro. Não tem jeito, né? Não é que você fala assim, mas você está falando de dinheiro, mas me fala uma outra forma de pagar as coisas sem ter dinheiro. Né? Tem que ter recursos, tem que a organização tenha os seus fundos. Então, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás dentro das pessoas que estão na Conebras. Eu fiz um Google Form e perguntei para eles. E esse item eu tenho salvo comigo, esse documento, esse Google Form. Se chegar um certo momento em que a nossa Irmandade não se prontifica a arcar com as despesas para que a Missão Conebras se autossustente, a gente vai ter que abrir algumas restrições que tem. Mesmo que seja temporariamente.
O que eu quero dizer com isso, abrir algumas restrições que tem? Por exemplo, nós temos hoje determinado que a Conebras é somente para pessoas afrodescendentes, né? Então, aí talvez a gente vai ter que estender, abrir esse leque, não sei se seria o termo correto de dizer, para que mais pessoas possam, mesmo sem ser afrodescendentes, que queiram apoiar a Conebras, venham colaborar conosco, né? Fica mantido ainda a restrição ou a pré-determinação de que dentro da organização, dentro das equipes, dentro do gerenciamento, somente pessoas afrodescendentes, mas como associados contribuintes, a gente abriria. Então, o que eu estou colocando que está na pauta aí dessa reunião? Prazo para 1.000 associados até 30 de setembro de 2025. Tá? Ou seja, estou dando 3 meses além do que a comunicação se comprometeu a fazer. Dando mais 3 meses. Se dentro de 3 meses a gente não chegar nesses 1.000 associados, nós vamos buscar outros associados. Se dentro de mais 3 meses não houver uma conscientização a ponto de nós termos um número de colaboradores que dê a sustentabilidade que a Conebras precisa, eu estou trazendo aqui para vocês o resultado de uma pesquisa que foi feita internamente. E essa pesquisa diz isso, pode abrir. Tá? Essa pesquisa autoriza a abrir, se for o caso. Então, esses são os itens que eu queria trazer para vocês como minha parte. Nós temos 4 ou 5 equipes. É o jurídico, comunicação, SEC, administração e o financeiro. Nós temos 5 equipes que estão ativas, né? Mas nós temos mais umas 10 equipes que estão sem nenhuma atividade, né? E reforço aqui na nossa reunião que essas equipes precisam se apresentar, né? Elaborem seus projetos, tragam um projeto para a gente avaliar, vamos discutir junto, vamos ver o que a gente pode fazer junto, mas todas as demais equipes continuam sim, só que a gente só consegue reunir quase sempre, para não dizer sempre, somente essas 4, 5 equipes, né? Então as outras demais equipes precisam sim dar o ar da graça para que a gente possa trabalhar outras áreas também, né? Então é isso que eu queria passar para vocês, já fui até o fim da pauta. Algum comentário? 2 pontos que... O primeiro ponto que você levantou foi a questão dessa abertura, né? Se estender para outras etnias. Essa pesquisa foi feita quando? A data? Não seria acho que foi em dezembro. Tá. Novembro ou dezembro. Já faz uns 3, 4 meses já que foi feita. É recente, entendi. Não, mas eu acredito, não sei se é isso que a irmã queria, ou suponha a ideia, mas eu acho que uma tomada dessa decisão, desse tipo, a gente tem que novamente refazer a consulta, sim. Eu acho que é perfeito, né? Refazer essa pesquisa novamente. Sim, refazer a pesquisa para referendar, né? Para referendar uma tomada de atitude desse tipo, né? De nós abrirmos para outros associados, mesmo que não sejam afrodescendentes. Né? Porque nós já vamos para 6 anos, né? É aquilo também. Ao mesmo tempo, a gente tem que controlar a ansiedade, né? Vai para 6 anos. O que é 6 anos? Não é nada. Né? 6 anos para uma ONG, né? Com recursos próprios, é praticamente nada. Né? Para empresas capitalizadas, não é. Né? Diz que as empresas começam, a maioria quebra muito antes disso. Né? Então, a gente já conseguiu aí alcançar 6 anos, com muita luta. Mas sabe o que acontece, irmãos e irmãs, e até aqueles que forem ver o vídeo depois? O que está acontecendo está assim, os nossos recursos não estão sendo suficientes. Né? Então, o que está acontecendo? Basicamente, quem está cobrindo a falta sou eu e o irmão Duque. Tá? Aí fica pesado demais para nós. Né? No mês eu dou 200, no outro mês o irmão Duque dá 500, no outro eu dou 300, no outro... Para ficar cobrindo. Né? Além da mensalidade. Né? Quanto está faltando? Não, manda fazer que eu transfiro o dinheiro. Né? A gente não pode pensar na organização ou na construção da Conebras, talvez se eu não pôr, eu vou ver com o irmão Duque se ele consegue colocar R$500 lá.
né? A gente não pode pensar na organização, porque é para todo mundo a organização. Né? É para toda a nossa Irmandade. E se cada um colaborar com um pouquinho, a gente consegue. Dentro da CIDU, né, que é a nossa confraria lá, nós temos cerca de 90 pessoas. O último levantamento que o irmão Eduardo fez, acho que não deu 10 pagantes. Né? E 10 pagantes a R$20 é o quê? É R$200. R$200. Só do escritório de contabilidade é mais de 700. Né? O que a gente vai fazer com R$200? Daí a gente, para não criar nenhuma inadimplência da organização, a gente acaba cobrindo dessa diferença, né? Só que aí fica pesado, né? Para mim e para o irmão Duque, somos os que mais tem coberto aqui, fica pesado para a gente fazer isso. Então a gente tem que pensar assim numa solução. E é por isso que talvez 5, 6 anos é pouco. E o Igatá hoje está falando que vai esperar até setembro desse ano. Ele está apressado. Não é que eu estou apressado, é que eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando cobrir, né? Eu, irmão Duque, fica pesado, entendeu? Para a gente ficar cobrindo. Então, pode parecer pouco tempo, mas o valor que a gente está cobrindo para nós é muito. Se fosse uma vez ou outra, não, mas está sendo muito frequente, né? Justamente pela arrecadação. Aquela questão, Tatá, na reunião anterior, você havia colocado que você ia pegar uma moça para ajudar, né, uma associada, para ajudar na questão das ligações. Não foi possível? As ligações para cobrança, de inadimplentes. Ah, tá. É aquele negócio. Eu fiz, de fato, uma reunião, é a Amanda o nome dela. Eu fiz uma reunião com ela, se prontificou, falou que ia estar para dentro, mas até agora não apareceu mais. Né? Eu mandei mensagem e tal, volto e meia, mas também eu não posso ficar perturbando a pessoa também, né, mano? Eu mando uma mensagem, passa uns 4, 5 dias, mando outra, passa mais uns 4, 5, eu mando outra, e aí a pessoa não responde, eu não posso ficar também, né? Ficar perturbando a pessoa assim, acaba queimando, né? Então, quando você percebe que a pessoa não responde, você fala assim, não esquece que foi só fogo de paia. Né? Como diz o outro, né? Fogo de paia. Foi só fogo de paia, né? Você deixa para lá. Entendido? Ok? Então, sem som. Tá? Então, eu acho que é uma questão de tempo para a gente, sim, controlar essa ansiedade. Né? Eu também sofro muito com essa ansiedade, porque eu quero ver o resultado, porque eu tenho certeza que o resultado é questão de dar um passo. Se cada um der um passo, a gente faz. E isso me incomoda bastante, mas aí eu tenho que, né, respirar fundo e falar, calma, Tatá, calma, é devagarinho o processo, calma, calma, e me tranquilizar e esperar que alguma coisa vai acontecer. Né? Que alguma coisa vai acontecer e que... Só que esse alguma coisa que vai acontecer, eu disse assim, ó, e ter que esperar que alguma coisa vai acontecer. Mas também não é uma questão também de a gente ficar numa inércia, né? A gente tem que ficar procurando soluções. Não é esperar, ficar sentado, não, vou esperar porque alguma coisa vai acontecer. Não, é por isso que eu venho com esse negócio de o dízimo, eu venho com o negócio do campeonato das Azurez, porque eu fico pensando, sabe, o que eu posso fazer, né? Da onde, que ideia que... Alguém tem que me dar uma luz aqui, da mesma coisa, com todo respeito, mas a nossa ancestralidade me deu a ideia de criar a Conebras enquanto eu estava deitado numa rede, eu estava dormindo, eu estava sossegado, porque quem foi mexer comigo... Então, se ela me deu essa encrenca, que ela também me dê a solução, né? De como resolver. Então, eu acho que a gente tem que ter, de repente, eu procuro me conformar assim, ó. Nós estamos sendo testados para ver se de fato a gente quer fazer isso. Né? Então, aí eu tenho que perseverar. Né? Tenho que perseverar, encontrar outras pessoas que também queiram perseverar, para que a gente possa provar que de fato a gente quer fazer essa missão, que a gente quer cumprir e que a gente quer corresponder à confiança que nos foi dado pela ancestralidade. Então, a gente não pode desistir. Né? Então, desistir jamais. Que nem tem uma frase do professor Mário Cortella, que ele fala assim, passo para trás, mas nem para pegar impulso. Ir para frente. Para trás, mas nem para pegar impulso. Não damos passo para trás. Não tem passo para trás, é sempre para frente. O mínimo que vai fazer é dar uma paradinha. Para parar, mas passo para trás, não.
né? É da onde a gente está sempre para frente, por menor que seja o avanço, mas sempre para frente. Ok, meus senhores e minha senhora? Tudo bem? Mais um adendo aí. Sabe o que eu vejo? Assim, eu participo de outros grupos, outras associações, enfim. Eu vejo que os associados eles são motivados, como você colocou aí, motivado, gosta de fazer essa premiação, mas motivado com benefícios. É uma contrapartida. Infelizmente, as pessoas só entram se ela tiver uma contrapartida. Então, nós teríamos que estar pensando nisso também, como foi o irmão, o doutor Luiz, colocou o irmão Luiz, nessa questão também, né? Como você falou, que quando você pensou em Conebras, você pensou no macro. Vamos hoje começar a desenhar ela já, nós podemos buscar associados, porque todos querem uma contrapartida, infelizmente. Então, eu concordo totalmente. Eu já, por diversas vezes, não foram poucas, não, para não dizer todas, eu falo assim para a pessoa, eu estou com uma ideia assim, você pode contribuir? A pessoa, tá, mas eu vou ganhar o quê com isso? Né? Então, é uma pergunta que me incomoda bastante, viu, irmã Rita? Uma, porque eu não tenho o que oferecer, né? E outra que eu falo assim, caramba, mas você não consegue ver que é um processo de semear? Né? Como é que quando você está dando educação para o seu filho lá de 5, 10 anos de idade, quando você paga a comida dele, quando você dá a roupa para ele, você põe ele na escola, o que ele te dá de troco? Você fala para ele assim, vou pagar a sua escola, mas o que você me dá de troco? Ele pode até te dar, mas só que depois que ele se formar. Né? Então, a Conebras, algumas vezes eu já usei essa metáfora, né? A Conebras é uma criança, né? Com seus 5, 6 anos de idade, que para você ajudar, você está perguntando o que ela pode te dar em troca. Calma, ela vai crescer. E eu tenho certeza absoluta, se nós ajudarmos ela a crescer, e quando ela estiver adulta, ou seja, plenamente constituída, o retorno dela vai ser fantástico. Vai ser imensurável o retorno que ela vai dar. Né? Mas as pessoas compreenderem isso é difícil. E aí, por uma questão até cultural, a gente tem sim, concordo com a irmã doutora Rita que ela está falando, e outros também falam, a gente tem que materializar essa contrapartida. Trazer clube de descontos, farmácia, pensar dessa forma. Porque a OAB mesmo, né, doutor? Nós, da OAB, nós temos vários descontos. Cada vez ela traz mais clubes de desconto dentro da OAB. Sim. Viagem, seguro, plano de saúde. É pouquinho, mas nós temos. Então, vamos pensar em trazer clubes de descontos dentro da Conebras, para as pessoas poderem também usufruir. E apresentar uma carteira de benefícios, né? Isso. De benefícios. Essa pessoa que ficou de vir, né, essa Amanda, ela falou que ia fazer isso, né? Mas, infelizmente, sumiu. Né? Ela falou que ia, inclusive, até mesmo, foi ela que me deu essa ideia de mudar o nome de recrutamento de voluntários para recrutamento de associados. Né? E se a pessoa puder ajudar, ela se torna um voluntário. Mas, no primeiro momento, muitos dos nossos podem colaborar com 20, mas poucos têm disponibilidade, né, para assumir uma atividade. Ela acha que a maioria pode ajudar com 20, mas não é a maioria que tem disponibilidade. Né? Então, passar a convidar para ser associado e não voluntariado. Né? E a questão do voluntário vir depois. E daí ela falou que antes dela assumir essa atividade, uma das coisas que ela ia fazer é tentar montar uma carteira de benefícios, fazer alguns convênios, tal, que daí ela viria fazer esse trabalho, mas já com uma carteira de convênios. Entendeu? Já com uma série de benefícios já para trazer, justamente para responder essa pergunta. O que eu ganho com isso? Daí você manda essa lista de convênios feitos. Né? Faz sentido isso? Lógico que faz sentido. Como muitas outras ideias faz sentido, mas a questão é, quem vai fazer isso? Eu, particularmente, assim, estou bem no limite assim, de pegar mais uma coisa para fazer. Entendeu? Então, fica bem difícil para mim também querer abraçar tudo, né? Não dá. Então, a gente precisa de encontrar algumas pessoas assim para aliviar um pouquinho essa carga que está sobre nós, né? Então, vou ver se eu começar esse recrutamento, acho que é para a semana agora, semana que vem no máximo eu começo esse recrutamento. Quem sabe aparece
algumas pessoas aí que se prontifiquem também, além de ser associado, se prontifiquem também a nos colaborar com alguma atividade, né? E aí a gente coloca dentro desse plano estratégico aí que conseguir associados é fundamental, é quase que razão da própria existência, né? Se não tiver associados, não existe a Conebras. Então, se isso é tão fundamental, a gente tem que alimentar. É como se fosse dar comida para o bichinho, né? O que esse bichinho fundamental precisa? Ele precisa de benefício, né? Então, a gente tem que ter essa comida, tem que ter essa alimentação para dar para aqueles que quiserem se associar. Vamos buscar isso sim. Vamos ver se a gente encontra. Ok? Tudo bem? Tá ótimo. Então, tá bom, gente. Qualquer coisa, então, a gente volta a conversar, tá? Daí eu vou deixar o vídeo gravado e pego o link e coloco lá nos nossos grupos e tiro do YouTube para quem puder ou quiser rever. Eu quero aproveitar a oportunidade, dar um abraço na companheira Rita pelo dia e o mês das mulheres, né? Que toda essa constituição de liberdade, a opressão que o homem faz com as mulheres, seja o nosso alvo de buscar um direito promissor ao que elas têm de direito. Não é oportunidade, não é esmola, é direito. E esse direito elas têm que alcançar com o nosso apoio, com a nossa luta, porque é uma luta de todos nós, é uma luta social. Então, é bom a Rita estar aqui, em nome dela, eu abraço todas as mulheres do grupo, todas as mulheres do Conebras, para que nós tenhamos um país plural e possível de se viver em paz. O país nunca matou tanto na vida, é o país que mais mata mulheres no mundo, mulheres LGBTQIA+, e a gente tem que dar uma voz a isso. E as nossas vozes não podem ficar roucas diante de um homem mau, de um homem opressor, de uma hierarquia que foi passada para ele e ele quer continuar com esse poder absoluto que ele acha que detém sobre as mulheres. E não detém, não passarão. Ô, doutor Luiz, eu agradeço pela fala, né? Como eu falo, nós mulheres podemos falar, temos voz hoje, né? Nossa voz ela foi lá atrás cortada, não tivemos fala, mas hoje nós estamos conseguindo essa fala, né? Esse direito que nos foi tirado lá atrás. Eu agradeço muito, doutor Luiz. Perfeito. Então, eu queria agradecer aqui para encerrar, então, a companhia da nossa irmã Tânia da Costa, que sempre nos acompanha aqui em nossas lives lá no YouTube. E, com certeza, já convidei já para ela vir para a Conebras. Ela fala, vou ver, mas ela acompanha toda terça-feira a nossa live. Muito obrigado, irmã Tânia Costa. E, então, gente, obrigado a todos vocês mais uma vez por estar aqui presente e vamos ver o que a gente pode fazer com muita calma, com muita paciência, mas sem dar passo para trás, tá bom? Falou, um abraço, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.